Fala galera, vamos começar aqui mais um papo sobre Excel financeiro. É isso mesmo, Excel aplicado na área financeira. Então o intuito aqui é a gente te mostrar os conceitos financeiros e como que a gente os aplica no Excel. Entendeu? A importância de você saber o conceito para você tirar o máximo de proveito do Excel, que é uma ferramenta que na nossa área não tem como não usar. Pode ter um sistema muito grande, pode ter um processo muito bem feito, mas você vai utilizar o Excel e ele te salva de muita coisa no dia a dia. E o nosso primeiro bate-papo aqui vai ser sobre conciliação, né? Conciliação de contas, conciliação bancária, conciliação de fornecedor, conciliação de clientes, qualquer conciliação que você precisa fazer no dia a dia, que a auditoria pede, que é um processo de fechamento contábil, todo mês você tem que fazer, então você tem que ter isso muito bem apurado. O que é uma conciliação, né? E como que eu faço essa conciliação de um modo simples e objetivo no Excel. Né? Nós vamos ver a importância da conciliação, nós vamos ver como que funciona o batimento e a conciliação, que são coisas diferentes, né? E depois nós vamos para a prática, como que eu faço isso no dia a dia de um jeito simples, né? Então vamos começar o nosso primeiro bate-papo aqui sobre conciliação de contas. E se você ainda não segue o nosso canal, já clica aqui, começa a seguir, ativa o sininho que toda semana nós vamos ter novidades aqui sobre conceitos financeiros aplicados ao Excel. Então vamos para o primeiro bate-papo, né? Conciliação. O que é uma conciliação, né? Toda empresa, independente do porte, ela precisa ter o controle do saldo das suas contas, né? Por um fluxo de caixa, o controle do contas a pagar, do contas a receber, tudo isso lançado num plano de contas. Quando a gente faz esse lançamento de entrada e saída, né? Eu fiz uma venda, eu estou fazendo ali uma entrada de receita para minha empresa. Eu fiz uma compra de matéria-prima, eu estou fazendo uma retirada de recurso da minha empresa, porque eu estou comprando. Então, tudo isso eu tenho que controlar da melhor maneira possível, né? E para eu saber se eu estou controlando certo ou não, eu tenho que fazer a minha conciliação. O que eu tenho de saldo na minha conta bancária, por exemplo, a soma da minha movimentação tem que bater exatamente com aquele saldo que eu tenho na minha conta bancária. Por exemplo, vamos aqui do lado, ó. Vamos dizer que eu tenho aqui na minha conta corrente um saldo, sei lá, de 20 mil reais. Beleza? Eu tenho um saldo aqui de 20 mil reais na minha conta. Tinha um zero aqui. Esse é o saldo que eu tenho na minha conta no dia, vamos lá, por exemplo, dia 31/1 de 2025. Tá? Eu fui numa conta bancária que eu tenho e o saldo que eu tenho nessa conta no dia 31/1 de 2025 são 20 mil reais. Entendeu? Como que eu sei que esse saldo está correto, confrontando com a movimentação que eu tenho na minha empresa? Então vamos dizer aqui que dia 1º de 2025 eu fiz uma compra aqui de 2 mil reais, né? Então eu comprei 2 mil reais de matéria-prima. Isso daqui vai ser negativo, beleza? No dia 2, ou poderia ser no mesmo dia, né? Mas dia 2/1 de 2025, eu fiz uma venda de 10 mil reais. Beleza? Fiz uma venda de 10 mil reais. Aqui, ó. Vou botar só a soma aqui embaixo. No dia 3/1 de 2025, eu fiz outra venda de 12 mil reais. Beleza? E vamos dizer que eu fechei aqui o mês, só por exemplo, né? Eu fechei o mês com essa movimentação. Então, dia 1º eu tirei do caixa 2 mil reais. Dia 2 eu vendi, eu fiz venda, então entrou no meu caixa 10 mil reais. E dia 3 eu fiz mais uma venda de 12 mil reais. Se eu somar essa movimentação aqui
do mês de janeiro de 2025, ele dá 20 mil reais, perfeito? Bate com o saldo que eu tenho na minha conta. Então aqui, ó, tá batido, tá conciliado. Eu consigo comprovar o que compõe esses 20 mil reais que tem na minha conta. Então a conciliação é basicamente isso. Eu vou confrontar duas bases, né? Um saldo que eu tenho estático ali numa determinada data e a soma das movimentações daquele mês tem que bater exatamente o saldo que eu tenho na minha conta. Aqui eu estou fazendo com uma conta bancária, por exemplo, uma conta corrente, né? Mas eu posso fazer aqui com uma conta de fornecedor do sistema, eu posso fazer com uma conta de cliente do sistema. Qualquer conta eu posso fazer essa conciliação, beleza? Basta eu ir lá no sistema em determinada data, pegar o saldo que eu tenho nessa conta e depois gerar um relatório. Se eu quero fazer uma conciliação de fornecedores, por exemplo, eu vou no meu sistema, gero lá o saldo, né, do balanço naquela determinada data, daquele determinado fornecedor, né, ou vários fornecedores, né, e depois gero um relatório aberto, né. Relatório aberto são todos os lançamentos que eu tenho movimentando aquele fornecedor naquele determinado período. A soma desses lançamentos tem que bater com o saldo que eu tenho no meu sistema, no meu banco, onde que eu estou conciliando, beleza? E uma grande diferença entre conciliação e batimento, né? O batimento é simplesmente eu ver se o saldo de fato está batendo, né? Eu tenho 20 mil aqui, deixa eu voltar aqui, ó. Eu tenho 20 mil de saldo na minha conta e realmente se eu somar a movimentação aqui, eu tenho 20 mil também. Então bate, isso é um batimento, mas a conciliação ela vai em uma análise mais profunda. Eu tenho que ver, por exemplo, lançamento a lançamento, se faz sentido aquele lançamento ter entrado naquele mês ou se faz sentido esse lançamento ainda estar no meu relatório. Por exemplo, eu posso ter esse saldo batido aqui se isso fosse uma conciliação de fornecedores, por exemplo. Eu posso ter esse saldo batido, mas aqui na minha relação de fornecedores que eu tenho em aberto, eu posso ter aqui um fornecedor de 2023 em aberto ainda, por exemplo, né? Então, você concorda que é meio estranho eu ter um lançamento aqui de 2023 num batimento que eu estou fazendo de 2025? Por que que essa linha está em aberta, né? Se fosse um fornecedor, por que que eu ainda não paguei esse fornecedor? Qual que é a lógica dele estar aqui? Se for um recebimento, por que eu ainda não recebi esse dinheiro do cliente? O que foi que aconteceu? Então, além de bater o saldo, eu tenho que ver se faz sentido o relatório que eu gerei, né? Porque não é simplesmente o saldo tá certinho aqui, mas pode ter alguma coisa muito estranha no meu relatório que eu preciso conciliar de fato para saber se está certinho, beleza? Então, dito isto, vamos aqui para um exemplo prático, né? Um exemplo prático aqui no nosso Excel. Aqui eu tenho um pequeno relatório, tá? Do mês de janeiro de 2024, pequeno mesmo, 30 linhas, né? Onde eu tenho aqui a data da emissão do relatório dos lançamentos, a data de entrada que de fato entrou esse lançamento no sistema, né? E algumas empresas, né? Eu tenho empresa 1, 2 e 3, porque pode ser um grupo de empresas, né? Eu não posso fazer de uma empresa só, mas às vezes eu tenho um grupo de empresas, eu preciso fazer essa conciliação. Aqui algumas contas, conta bancária, né? Aqui alguns centros de custos e aqui alguns valores. Beleza? Tem alguns valores aqui desses lançamentos. Então, dia 1º, né? Eu tive aqui nesse relatório aqui, eu tive aqui um valor de 8.850, né? Dia 2, eu tive aqui outro lançamento. Então, isso aqui é um relatório simples, beleza? Aqui no início, né? Isso aqui é o relatório. Aqui no início eu acrescentei essas duas colunas para ficar mais fácil de eu controlar e de eu fazer a conciliação desse relatório, beleza? Aqui eu coloquei o ano, né, da data de entrada, ou melhor, o mês e o ano, né?
Então aqui, ó, pode ver aqui que simplesmente eu usei a função ou a fórmula ano, né? Eu coloquei aqui, ó, igual ano, abri parênteses, selecionei a data de entrada aqui e dei um enter, beleza? E assim eu copiei para cá para baixo, a mesma coisa. Já para trazer o mês, eu poderia ter feito aqui, ó, igual mês, né? E trazer aqui o mês. Só que repara aqui que ele traz uma data meio diferente, né? Se eu trocar aqui para geral, ele vai me trazer o número 1. Por que o número 1? Porque é o mês de janeiro, né? Mas repara aqui que eu estou fazendo o mês de janeiro, ó. Então ele traz numeral. E eu não quero numeral, eu quero que fique mais visual para minha conciliação, né? Então o que que eu fiz aqui? Eu vim aqui e coloquei um texto, ó, para trazer esse iniciação aqui do mês de janeiro, né? JAN. Como é que funciona aqui, ó? A função texto, ela salva a gente bastante, né? Igual texto, vou selecionar a data aqui, ó, ponto e vírgula, e eu vou colocar entre aspas 3M, ó, M, M e M, tanto faz se é maiúsculo ou minúsculo, tá? E fecho as aspas. E ele vai trazer aqui Jan para mim, né? Que é a inicial aqui de janeiro, beleza? Simplesmente isso, acrescentei essas duas colunas aqui, coloquei essas duas fórmulas, beleza? Esse é o meu relatório. Na conciliação, o que que eu vou fazer? Eu vou lá no meu banco, né? Se eu for fazer uma conciliação de conta bancária, ou no meu sistema, se eu for fazer uma conciliação de fornecedor, de cliente, uma conciliação contábil, né? Eu vou pegar essa conta aqui, ó, que a auditoria chegou e falou, olha, eu quero a conciliação dessas duas contas aqui no mês de janeiro de 2024, beleza? Beleza. Então, eu montei aqui esse layoutzinho, coloquei as duas contas aqui que eu faço a conciliação, fui lá no sistema e coloquei aqui, ó, copiei e colei os dois saldos, né? Saldo aqui dessa conta e saldo dessa conta aqui, beleza? Peguei lá no sistema, Ctrl C e Ctrl V, colei aqui. Aqui eu vou fazer uma função que se chama aqui, ó, soma Cs, né? Soma Cs para eu trazer os valores do meu relatório para cá, beleza? E por que que eu não faço soma C? Nesse caso aqui eu poderia fazer um soma C, mas eu vou fazer um soma Cs no plural, você já vai entender por quê, beleza? Então vamos lá, eu vou colocar aqui igual, beleza? Vou refazer a fórmula, já estava feita, né? Vou refazer igual, ó, soma Cs no plural, beleza? Deixa eu dar um zoom aqui, ó, soma Cs, fechou? Vou abrir parênteses aqui. Aí eu tenho o assistente, tá vendo esse assistente que aparece aqui, ó? Ele vai me dizer aqui o que eu preciso, beleza? Então aqui ele pede primeiro o intervalo da soma. Então, onde que eu quero somar? Soma C. Você vem aqui, ó, na minha coluna H, beleza? Ponto e vírgula. Toda vez que nessa coluna aqui da conta, ó, viu? Você vem na coluna H, ponto e vírgula. Toda vez que você vier aqui nessa coluna da conta, coluna F, beleza? Ponto e vírgula. E você encontrar essa conta aqui, ó, beleza? Vai na coluna F e procura essa conta. Só que eu tenho a data aqui em cima também, ó, porque eu posso ter mais de um ano e mais de um período no relatório. Fechou? Então eu venho aqui, ó. Você vem aqui na coluna mês, ponto e vírgula, e você soma toda vez que você encontrar esse mês aqui, beleza? Ponto e vírgula. Aí só vai fazendo um por um. Toda vez que você vier aqui nessa coluna A, que é a minha coluna do ano, você encontrar esse ano aqui, você soma para mim. Beleza? Vou fechar o parênteses aqui e dar um enter. Ele fez a soma.
o que que ele fez na lógica? Ele foi na coluna aqui da soma dos valores que eu tenho, né? E ele disse, olha, toda vez que você encontrar essa conta aqui nesse mês e nesse ano, você vem aqui e soma para mim, beleza? Toda vez que você vir aqui nessa linha e encontrar essa conta, toda vez que você vir aqui nessa coluna aqui e encontrar esse mês, e toda vez que você vir nessa coluna aqui e encontrar esse ano, você soma. É uma condição. Tem que ser essa conta, esse mês e esse ano. Soma-se. Se tiver nessa conta, se tiver nesse mês e se tiver nesse ano. Se tiver uma dessas três informações diferentes, você não soma. As três têm que ser iguais. Beleza? E ele veio aqui e somou para mim. Beleza? A mesma coisa eu vou fazer aqui embaixo. Ó. Vou dar um igual. Soma-ses. No plural. Né? Aí ele está dizendo aqui que é o meu intervalo de soma. Aqui no meu assistente. Eu vou dar um zoomzinho aqui. Ó. Tá vendo? Ó? Primeiro intervalo de soma. E depois eu vou colocando os critérios. 1, 2 e 3. Beleza? Então, coloquei aqui igual soma-ses. Você vem aqui no meu relatório. Ó, e você soma aqui na coluna H para mim. Toda vez que aqui na coluna F, ponto e vírgula, você encontrar essa conta, beleza? Ponto e vírgula. E toda vez que você vir aqui na coluna B, ponto e vírgula, e você encontrar esse mês, ponto e vírgula, e toda vez que você vir aqui na coluna ano, ponto e vírgula, você encontrar esse ano aqui. Então essas três condições, mais uma vez, tem que ser verdadeiras. Tem que ter essa conta, esse mês e esse ano, ele vai e soma. Beleza? Ó. Então, somou. Ah, Jean, tá batendo bonitinho. Beleza, e se não bater? Então vamos dizer que aqui, ó, não seja 8 mil e pouco aqui de saldo. Tenha 5 mil reais aqui. Se aqui for 5 mil reais, eu vou ter uma diferença. Perfeito? O que que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que vir aqui no meu relatório e encontrar essa diferença. Vou ter que dar meu jeito de encontrar, porque eu tenho que explicar. Eu não posso ter um saldo no meu balanço, no meu sistema, na minha conta bancária de 73 mil, e se eu somar os lançamentos, a movimentação que eu fiz no mês, ter 69. Não pode, eu tenho que bater bola a bola, 0 a 0. Eu tenho que explicar, eu vou ter que correr atrás desse valor aqui e explicar por que está dando essa diferença. Eu achei a diferença, eu vou lá e arrumo. Beleza? Aí sim, ó, bateu bonitinho. Fechou? Então é simplesmente isso. Ah, uma dica legal aqui, ó. Eu coloquei aqui os meses, tá vendo? Deixa eu dar um zoom aqui, ó. Eu coloquei uma setinha que aparece aqui e tem os meses aqui, ó, de janeiro a dezembro. Como que eu coloco isso? Isso daqui é uma ferramenta do Excel que a gente pode usar muito bem. Cliquei aqui na célula B2, beleza? E eu vim aqui, ó, em dados, e eu vou aqui nessa ferramentazinha aqui, ó. Nessa bem pequenininha aqui, tá vendo? Eu vou nessa ferramenta aqui, ó, clico nela, ela se chama validação de dados, tá bom? Como que eu fiz aqui isso? Eu coloquei aqui em forma de lista, tá vendo? Aqui permitir, eu tenho várias informações aqui, ó. Tá? Qualquer valor, número, eu venho aqui e escolho lista, beleza? E aqui embaixo, nesse espaço, ó, eu vou colocando o que eu quero que apareça lá na minha caixa, na minha avaliação de dados, na minha lista suspensa, né? Aí eu coloquei, ó, janeiro, né? Só as iniciais, Jan, ponto e vírgula, fevereiro, a inicial também, né? Ponto e vírgula, mar, ponto e vírgula, até dezembro. Viu? E depois dei um OK. E quando eu venho aqui, ele aparece para mim. Eu posso pegar isso de uma lista que eu coloco em qualquer lugar. Ah, eu vou colocar essa lista aqui, ó. Por exemplo, ó, a mesma lista lá. Janeiro, fevereiro, março, abril e assim vai. Beleza? Eu quero colocar essa lista aqui, teria que colocar até dezembro, né? Eu coloquei até abril só. Eu quero colocar aqui nessa célula. Eu vou a mesma coisa, ó, dados,
validação de dados, eu venho aqui, ó, escolho lista, beleza? E aqui nesse campo aqui, ó, clico aqui em fonte e vou selecionar a minha lista, ó. Eu não escrevi, viu que eu não coloquei? Jean, ponto e vírgula, então eu tenho duas possibilidades. Escolhi a lista, dei um OK e aqui ele vai aparecer aqui para mim, ó, a minha validação de dados. Tão simples quanto, né? É uma coisa bem legal e muito fácil de se fazer. E aqui no ano eu fiz a mesma coisa, né? Porque eu posso ter a conciliação de vários anos, ó, 2024, 25 e 26. Fiz a mesma coisa, cliquei aqui, vim aqui na minha validação de dados, coloquei como lista e aqui eu coloquei os anos. Podia colocar mais, né? 2027, 2028, 2029, quanto que eu preciso. Fechou? Então, essa aqui é a lista suspensa que chamo, né? Ou validação de dados. Então, aqui tá batidinho, tá bonitinho. Fechou? Vamos aqui para um outro tipo de conciliação. Essa aqui é uma conciliação simples que eu fiz de uma conta só, né? Ou de duas contas aqui no caso, né? Mas eu peguei só a conta, né? Eu peguei só a conta. Eu quero de todas as empresas, de todos os centros de custo, eu quero essa conta aqui, a movimentação dela, beleza? Mas eu posso detalhar mais essa minha conciliação. Ou a auditoria pode pedir isso mais detalhado e você vai ter que fazer, beleza? Aqui, ó. Nesse caso aqui, eu tenho a conta e o centro de custo. Então, repara que é a mesma conta, basicamente, ó. 40,50, o final aqui, ó. Só que eu quero tudo que está lançado nessa conta, nesse mês, nesse ano, e nesse centro de custo. E nesse centro de custo. Beleza? Então, eu quero que está lançado nessa conta e nesse centro de custo. Fechou? Então, vamos lá. A mesma coisa. O que que eu vou fazer? Eu vou fazer aqui, ó, igual, soma Cs, e vou pegar todo o passo a passo que eu fiz no anterior, só que acrescentando o centro de custo. Beleza? Eu venho aqui no meu relatório, ó, seleciono onde ele vai fazer a soma, beleza? Ó, aqui, ó. Vem aqui nessa coluna de centro de custo, ponto e vírgula. Você tem que achar esse centro de custo aqui, ponto e vírgula. Depois você vem aqui nessa coluna da conta. Isso aqui a ordem não importa, entendeu? Eu posso pegar a conta primeiro, depois o centro de custo, depois a ordem não importa. O importante é você pegar os critérios um a um, beleza? Vem aqui nessa conta aqui, ó, na coluna de conta, né? E você tem que achar essa conta aqui para mim, beleza? Ponto e vírgula. Aí depois você vem aqui na coluna de mês, ponto e vírgula. Você tem que achar esse mês, ponto e vírgula. E você vem aqui na coluna do ano, ponto e vírgula. E você tem que achar esse ano aqui. Fechou? Fechou. Aí, ó. Beleza? Agora, outra dica legal aqui, ó. Eu vou dar um Ctrl C, Ctrl V para baixo, ó. Deu zero. Por que deu zero? Porque repara que na minha fórmula aqui em cima, ó. Minha fórmula aqui, eu não amarrei, eu não travei algumas células, né? O que seria travar algumas células? Eu vou dar um F2 aqui, ó. Ele diz de onde que eu tô pegando, ó. Tá vendo? Aí tô pegando aqui B2, C2, B5 e C5, beleza? Quando eu copio e colo para baixo, Ctrl C, vou aqui embaixo, Ctrl V, se eu não disser que ele não pode tirar essa seleção daqui, ele vai trazendo tudo para baixo. O que eu quero dizer com isso? Ó, vou dar um F2, ó, tá vendo? Ele trouxe tudo para baixo. Era para isso ficar aqui em cima e era para isso ficar aqui em cima. Ó. Só que como eu dei um Ctrl C direto, ele trouxe tudo para baixo. Beleza? Ó, trouxe tudo para baixo. E como que eu faço para arrumar isso? É uma ferramenta ou uma jogada aqui no Excel que você consegue travar e dizer para ele não sair dali enquanto você não deixar, beleza? Então, vou dar um F2 aqui, ó. F2, beleza? Repara que ele separa até por cor aqui e fica facinho de fazer, ó. Janeiro, quando eu copiar para baixo, ele não pode vir para cá para baixo. Ele tem que permanecer aqui nessa célula B2, beleza? Ano, quando eu copiar para baixo, ele não
pode sair dessa célula aqui C2, ele tem que permanecer dela, beleza? A conta sim, a conta tem que descer porque ela vai trocar e vai pegar essa de baixo e o centro de custo também, ele vai descer e vai pegar esse de baixo, beleza? Então o que que eu preciso travar? Eu preciso travar janeiro, aqui o mês e o ano, né? Mês e ano, para ele não descer quando eu copiar a fórmula para baixo. E como que eu faço isso? Aí eu travo, né? Aqui, ó, tá roxinho. Eu venho aqui na minha B2, aqui, ó, B2, aqui na minha B2, ó, e vou travar. Eu vou colocar o cifrão nela para ela não sair do lugar quando eu copiar essa fórmula para qualquer lugar que seja, beleza? Então eu venho aqui no meu B2, ó, e aperto um F4. F4. Ó, repara que ele colocou aqui um cifrãozinho, tá vendo? Ó? Atrás e na frente. O cifrão atrás, ele trava a coluna, né? E o cifrão na frente aqui atrás da letra, né? Atrás da letra aqui, ó. O cifrão atrás da letra aqui, ó, ele trava a coluna, viu? E o cifrão na frente aqui, ó, da letra, ele trava a linha. O que eu quero dizer com isso? Quando eu coloco o cifrão só atrás da letra, eu posso copiar essa fórmula para qualquer lugar que ele não vai sair da coluna B. Ele vai permanecer. Pode vir para baixo, para as outras linhas. 3, 4, 5, 6, mas ele não sai da coluna B. Beleza? E o cifrão, quando ele está na frente da letra, ele está travando a linha. Ele está travando a linha 2. Né? Então eu posso copiar essa fórmula para qualquer lugar que ele vai para a coluna B, C, D, mas ele não vai sair da linha 2. Ele vai permanecer ali na linha 2. E quando eu coloco o cifrão atrás e na frente, ele permanece na célula que eu travei. Ele não vai sair da B2 de jeito nenhum. Eu posso copiar essa célula para qualquer lugar que, se tiver travado, ele não vai sair dessa célula. Perfeito? Então vamos lá. Travei aqui a B2 e eu tenho que travar a C2 também. Então eu venho aqui no C2, ó, e F4. Aí eu dou um Enter. Aí quando eu copiar isso aqui para baixo agora, ó, aí ele traz o valor. Se eu der um F2 aqui, ó, tá vendo? Ele permaneceu aqui e trouxe só as contas para baixo. Se eu copiar mais uma vez para baixo, ó, vou copiar para cá, ó. Então, Ctrl V, ó. O que que aconteceu? Eu vou dar um F2. Ó. Ele trouxe aqui as contas para baixo, né? Esses dois aqui, ó. Mas aqui permaneceu. Viu? Se eu copiar isso aqui para frente, ó, dar um copiar para frente, ó, ele vai trazer aqui, ó, vai acompanhar porque eu não travei, esses dois aqui eu não travei, beleza? Mas o aqui o B2 e o C2, ó, ele não muda, beleza? Então, vai pegando as dicas aí, que além de, no meio aqui da explicação principal, que é conciliação, a gente vai dando umas dicas importantes de Excel, fechou? E a última conciliação aqui é basicamente o mesmo conceito, só que com 3 variáveis, né? Além das duas aqui de mês e ano, eu vou ter 3 variáveis aqui. Ao total são 5. E vou fazer a mesma coisa. Exatamente a mesma coisa. Ó. Igual, soma 6. Soma 6, né? Vou pegar aqui a soma, ponto e vírgula. Né? Centro de custo, ponto e vírgula. Tem que achar esse centro de custo para mim. Ponto e vírgula. Aí você vem aqui na empresa que ele está pedindo, né? Bora colocar a empresa. Ponto e vírgula. Então, toda vez que você achar essa empresa aqui, ó. Beleza? E vem aqui na conta. Cadê a conta? F. Beleza? Você tem que somar para mim toda vez que você encontrar essa conta aqui. Beleza? Ponto e vírgula. E vamos lá para o mês e o ano. Mês. Tem que ser janeiro. Ponto e vírgula. E o ano tem que ser aqui o 2024. Ó, exatamente o mesmo valor. Lembrando que esses valores aqui, ó, eu tenho que pegar no saldo do meu balanço, no saldo do meu sistema, no saldo do meu banco, aonde que eu quero chegar com a minha conciliação, porque isso aqui é o saldo estático, né? E esse aqui é meio que o saldo dinâmico, né? Eu tenho a movimentação que tem que compor esse saldo. Então, esse saldo aqui, eu tenho que copiar e colar do meu sistema, do meu banco e tudo mais. Beleza? Então, isso aqui, ó, eu tive que fazer com 3, 4, 5 variáveis. E esse soma 6 aqui,
ele deixa você fazer quantas variáveis for possível. Beleza? Ah, e por que que eu tenho aqui esse negócio todo com essa lista suspensa e com esse ano aqui, se eu só tenho aqui no meu razão, ó, o mês de janeiro. Eu só tenho o mês de janeiro, beleza? Mas o que que eu fiz aqui? Eu peguei toda esse meu relatório aqui e vim aqui, ó, página inicial, beleza? Página inicial. E eu vim aqui em formatar como tabela, ó. Beleza? Formatar como tabela. Aí eu escolhi aqui pode escolher qualquer uma desses layout aqui, aí vai a gosto do freguês, beleza? Você pode escolher qualquer um e formatar como tabela. Para que que serve isso? Lembra que essas duas colunas aqui eu adicionei no começo, né? Eu coloquei aqui e fiz a fórmula. Para eu não ficar refazendo todo mês essas fórmulas, eu formatei como tabela agora tudo, né? E eu vou pegar aqui, ó, por exemplo, a minha base. Eu vou pegar uma base aqui que eu tenho, aqui ao lado, e vou copiar essa base de janeiro e fevereiro para cá para baixo. Ó. Dei um Ctrl C aqui na minha base ao lado e vou dar um Ctrl V aqui, ó. Viu? Repara que eu colei a minha base de fevereiro aqui, ó. E aqui ao lado ele já colocou a fórmula para mim. Eu não precisei refazer essa fórmula, fevereiro e março, ó. Eu não precisei refazer essa fórmula porque eu formatei como tabela, beleza? Aí o que que eu vou ter que fazer todo mês? Eu vou ter que colar aqui o meu relatório, eu vou ter que pegar aqui o meu novo saldo, que vai ser de fevereiro, por exemplo. Eu vou trocar aqui, ó, para fevereiro, aí ele vai trazer outro saldo para mim. Esse saldo aqui, ó, tem que ser o mesmo desse. Beleza? Se tiver diferente, a conciliação tá furada, né? E março a mesma coisa, ó. Março eu vou ter outro saldo. Então o saldo que eu pegar lá no balanço, no meu sistema, na minha conta, vai ter que bater exatamente com esse também. Fechou? Então isso aqui fica uma conciliação, vamos dizer assim, que semi-automatizada. Ah, tem outro jeito de fazer mais fácil essa conciliação? Tem. A gente pode usar o Power Query, a gente pode usar SQL, tem algumas coisas que a gente pode evoluir para deixar mais automatizado essa conciliação. Mas do jeito que está aqui, se a auditoria chega contigo e fala, olha, eu quero a conciliação dessa conta XYZ, entendeu? Você não vai automatizar esse processo para entregar para a auditoria, né? Então você vai ter que saber fazer. O conceitual, você vai ter que saber fazer esse conceitual, você vai ter que saber o porquê você está fazendo, né? E entregar esse trabalho para auditoria ou para quem quer que seja, para o seu fechamento mensal, para o gerente que quer fazer alguma análise, para o SOX, né? Para entregar para o SOX e tudo mais. Então, tem como fazer mais automatizado? Tem, mas esse daqui é um jeito semi-automatizado. E se você deixar isso aqui pronto, esse layout pronto, o que que você vai fazer? Colar o razão aqui e colar o saldo aqui. Acabou a sua conciliação, se estiver batendo, né? E como eu falei, além desse batimento, você vem aqui no relatório e vê se faz sentido, né? Se faz sentido todas essas linhas aqui, se tá tudo bonitinho, se tá tudo certinho. Se não tem nenhuma coisa aqui muito gritante, né? Como eu falei, se não tem aqui, ó, alguma nota aqui que o cara deixou de receber, né? E ainda tá no meu relatório em aberto, né? Porque além de fazer por data, eu posso fazer os meus fornecedores em aberto, os meus clientes em aberto e tudo mais. Eu tenho que analisar linha a linha para saber se o meu batimento, se a minha conciliação faz sentido. Beleza? Então esse foi o nosso papo sobre conciliação de contas. Mais uma vez, se você não é inscrito no canal, clica aqui, se inscreve, né? E clica no sininho para ele te avisar que a partir de agora nós vamos ter novidades toda semana de conceito financeiro e como que a gente aplica isso direto no Excel.
beleza?